nego trama. Entre o sucesso e a lama, dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama, nego trama. Cabelo crespo e a pele escura, a ferida, a chaga, a procura da cura, nego trama. Tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela longe, meio ofuscada, sente o drama, o preço, a cobrança, no amor, no ódio, a insana vingança, nego trama. Eu sei quem trama e quem tá comigo, o trama que eu carrego pra não ser mais um preto fudido, o trama da cadeia em favela, túmulo, sangue, sirene, choros e velas. Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia, que sobrevive em meias honras e covardia, periferias, vielas, cortiço. Você deve estar pensando que você tem a ver com isso. Desde o início, por ouro e prata. Olha quem morre então, veja você quem mata. Recebe o mérito, a farda que pratica o mal. Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Professor Fernando aqui na área e hoje, nossa, homenageando esse cara, esse poeta, o Mano Brown e o Nego Drama, que tem tudo a ver com a história do Brasil. Nós iniciaremos a nossa aula falando sobre urbanização do Brasil. Só lembrando vocês que essa aula é a aula 8 da apostila B, Urbanização 2, Urbanização do Brasil. Bem, como vimos nas aulas passadas, o Brasil pertence a parte dos países que não é desenvolvido. Então nós tivemos uma industrialização tardia, logo também uma urbanização tardia. E o que tem a ver com isso? Então, meu jovem, tem tudo a ver. Por quê? O Brasil, por muitos anos, foi um país agrário, foi um país onde as pessoas viviam em maior número no campo. O Brasil foi se tornar urbano apenas na década de 1960. Olha só quanto tempo depois. Então, eu separei para vocês aqui algumas coisas interessantes para a gente discutir. Então, lembrando vocês, o Brasil é um país de industrialização tardia. Logo, a urbanização também é tardia. Aí todos aqueles problemas gerados na urbanização tardia, uma urbanização acelerada, uma urbanização descontrolada, isso explica boa parte dos problemas existentes no nosso país. Mas enfim, vamos lá, vamos um pouquinho do contexto histórico, né? O nosso país, querido país, Brasil, ele tem uma estrutura de exploração. Os ciclos econômicos brasileiros, então, os primeiros grandes aglomerados de população ocorreram onde existiam ciclos econômicos. Obviamente, logicamente. Então, cana-de-açúcar, Nordeste, a primeira capital, Salvador, depois o ciclo do ouro, muda a capital, né? O ciclo do café, o ciclo da borracha lá em Manaus. Ou seja, o Brasil ele é um país exportador, explorador de matérias-primas. E onde são fabricadas as principais matérias-primas? No campo. Então, a estrutura de exploração está ligada aos ciclos econômicos e isso tudo está ligado à quantidade de pessoas. Elas estão onde a economia está. Então, obviamente, logicamente, o Brasil é um país totalmente agrário por muitos e muitos anos. Então a maioria da população, é claro que não existia tanta gente assim como existe hoje, mas a maioria das pessoas viviam no campo. O tempo foi passando, os ciclos econômicos foram mudando e aconteceu algo muito interessante no século XX. Primeiro, guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial no começo do século XX, que fez um estrago gigantesco. Segundo, crise financeira de 1929. O que isso tem a ver? Poxa, o Brasil, nessa época, vivia o ciclo do café. O café era o principal produto brasileiro. O Brasil era o principal exportador de café do planeta. Com a crise de 1929, as potências, os mercados, os consumidores brasileiros pararam de comprar, né? Os nossos compradores pararam de comprar o café. E o que aconteceu? O Brasil, né, devido a essa crise, ele teve que se virar. E de que forma se vira?
Getúlio Vargas viu uma oportunidade para começar a industrializar o Brasil. Pega toda essa estrutura deixada pelo café e usa, os grandes magnatas, as grandes oligarquias começam a investir em indústria no Brasil. Então, a partir da década de 30, 40, nós começamos a falar em indústrias brasileiras porque o governo ele começa a investir. E a indústria está diretamente ligada à urbanização, ao crescimento das cidades, à vinda das pessoas para as cidades. Por quê? Porque o campo começa a ficar difícil, as oportunidades começam a diminuir. Então, vamos migrar para as cidades. Por quê? Porque lá tem emprego, porque lá tem os equipamentos, porque lá tem tudo que nós precisamos. Então, a partir de 1940, 1930, 40, 50, 60, as pessoas começam a migrar para as cidades e as cidades começam a ser muito importantes no Brasil. 1960 acontece outro fator que esse sim é definitivo para a urbanização brasileira. Revolução Verde. Chega a tecnologia no campo brasileiro. Então você sabe, né? Tecnologia custa caro, custa dinheiro e as pessoas vão sair. Por quê? Porque o pobre nunca tem vez, né? O pobre, ele tá lá no campo, já com uma condição muito ruim, acaba se tornando pior ainda. Vão para a cidade. E isso daqui, essa Revolução Verde, é totalmente ligada a esses tópicos aqui, ó, favelização, segregação e gentrificação. Mas a gente já vai falar sobre eles logo logo. Então, tudo está ligado. Então, o Brasil se torna urbano a partir de 1960. E isso começa a crescer cada vez mais. Essa aglomeração, principalmente nos grandes centros urbanos, nas grandes metrópoles brasileiras, em São Paulo, Rio de Janeiro, no Sudeste, está fervendo de gente. Vamos para o Sudeste, porque o Sudeste é o que há. Bem, aí acontece todas aquelas coisas que aconteceram, de favelas, de coisas ruins, de pessoas passando necessidade. Aquele inchaço urbano, né? Até em geografia nós falamos em macrocefalia urbana, é quando as cidades começam a crescer de uma forma gigantesca e começa a aglomerar muita gente, e o que fazer com essa muita gente? Pois é, eis o problema. E nos dias atuais, essa migração, né, esse êxodo rural, acabou diminuindo e agora, devido, né, aos fluxos de informação, os fluxos de transporte, as pessoas elas perceberam que as cidades médias elas estão dando a mesma condição, ou até condição melhor do que a cidade grande. Pô, cidade grande, poluição, trânsito, enfim, você que morou em cidade grande sabe como é, né? Uma cidade que você perde muito tempo. Então, o que acontece? As pessoas estão migrando atualmente para cidades médias, como Foz do Iguaçu. Então a maioria, isso aqui é um fato interessante, a maioria das pessoas do mundo vivem em cidades até 500 mil habitantes. Por quê? Porque é uma cidade mais fácil de viver. As condições vieram para cidades médias, para cidades pequenas, então por que eu vou morar numa cidade grande? Se eu consigo ter uma qualidade de vida muito melhor numa cidade pequena, por que eu vou morar numa capital? Claro que uma capital ainda representa, né, falando um pouquinho de hierarquia, ela representa ainda todo aquele complexo de poder, né, porque os melhores hospitais estão ali, né, falando de intencionalidade de fluxos também, os melhores hospitais, as melhores escolas, os melhores transportes, os fluxos de informação de pessoas e dinheiro acontecem ali. Então eles são centros financeiros ainda. Então as cidades grandes não perderam a importância, mas as pessoas querem paz, né? Querem a calmaria. Por que eu vou viver numa cidade grande? Né? Então atualmente acontece esse fenômeno, a desmetropolização, a interiorização do Brasil. Vamos viver em cidades menores. Então percebam que a história do Brasil está ligada aos ciclos econômicos, onde antigamente a maior parte da riqueza acontecia no campo e nos últimos anos acontece nas cidades. Então as pessoas vão para as cidades, obviamente, as melhores condições.
as melhores oportunidades de emprego estão nas cidades. Beleza? Tranquilão? Então a hierarquia urbana no Brasil funciona dessa forma. Quanto mais... como é que eu sei que uma cidade é importante no Brasil? Através dos seus fluxos, do seu número de habitantes também, mas principalmente pelo fluxo, pelo fluxo financeiro. O que essa cidade representa para o Brasil? Por exemplo, se pegar como até o nosso querido Nego Drama e o Nego Brau, aqui, o Mano Brau, eles são da cidade de São Paulo, eles cantam a realidade da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é uma cidade muito importante para o Brasil. Por quê? Porque ela concentra os maiores fluxos financeiros, fluxos de transporte, ou seja, é um centro financeiro brasileiro. Existem outras cidades importantes no Brasil? Claro que existem, as capitais regionais, como o caso de Foz do Iguaçu, que é importante para cidadezinhas menores. Então, percebam que essa hierarquia urbana ela acontece através da importância da cidade dentro do contexto econômico, político, social do país. E no livro de vocês tem alguns conceitos aqui, olha só, de megalópole, grande metrópole, metrópoles, capitais regionais, que vocês vão dar uma lida aqui e vão notar. Isso está na página 34. Dá uma lidinha ali que tem algumas especificações bem interessantes, que eu não vou ficar lendo aqui porque vai se tornar muito chato, né? Vamos, então, existe essa hierarquia, como tudo existe hierarquia. Bem, o que organiza essas cidades? Será que existem leis para cidades? Será que existem normas para essas cidades? Claro que existem. Então, existe o Estatuto da Cidade. Aqui no livro de vocês também, olha só. O Estatuto da Cidade é uma lei de 10 de julho de 2001, que regulamenta o capítulo da Constituição Federal de 88, que denomina política urbana. Ou seja, existe toda uma lei, todo um estatuto que cabe aqui também dentro do plano diretor da cidade, que são normas, são leis. A cidade, aqui o plano diretor, a mais de 20 mil habitantes, existe esse plano diretor, ou seja, como é que a cidade deve funcionar? Porque antigamente, até vimos na aula anterior, as cidades de antigamente, a maioria, eram totalmente espontâneas, não tinha nada de planejado. Então as cidades iam crescendo e eram sendo administradas daquele jeito. Hoje não, hoje existem leis, por exemplo, aquela calçadinha na frente da sua casa, é dentro do plano diretor, com paver, com aquela calçadinha para os deficientes visuais. Então, existem os portadores de deficiência, existe todo um plano para que isso aconteça. Então, é o Estatuto da Cidade, o plano diretor que regulamenta isso. Então existem leis, às vezes parece que não existe, mas existem leis, existem normas para que isso aconteça. E surgiu aqui esse tal de Henri Lefebvre, esse cara sensacional, poxa, que homem, Ele, em seus livros, em 1968, ele fala sobre o direito à cidade. Todo mundo tem direito à cidade. Todo mundo tem direito a um espaço nas cidades. Poxa, a Constituição, ela me garante que eu preciso ter uma moradia digna. Eu preciso ter uma moradia digna. O Estado precisa me dar uma moradia digna. Eu preciso ter um lugar para viver. Então, existe esse direito à cidade. Mas, no Brasil, meu amigo, e aqui embaixo, você sabe que as leis são diferentes. Então, essa parte da aula é uma parte muito importante porque a maioria dos vestibulares começam a criticar essa questão dos direitos às cidades. Mano? Pô, meu chapa. E eu tenho direito à cidade, eu tenho direito a um espaço. Mas você sabe que isso não acontece. Nem todo mundo tem direito, principalmente no país que nós vivemos, que é um país tão desigual. Dentro do índice de Gini, esse índice que mostra a desigualdade, o Brasil é um país
que se enquadra entre os primeiros da desigualdade. Quem disse que nós não somos os primeiros, né? Então existe toda essa questão. Imagine o seguinte, imagine aqui, né, na década de 30, na década de 70, 60, que uma grande quantidade de pessoas que não tinham condições no campo, já não tinham condições no campo, migraram para as cidades. Poxa, vamos viver na cidade porque a cidade é a nossa vida. Nananina não. Eles eram pobres no campo, foram para a cidade, se iludiram. Totalmente se iludiram. Aí surgem as primeiras favelas, né? Esses aglomerados de pessoas, sem nenhum tipo de planejamento, em áreas de risco, em áreas onde existe uma lei de preservação ambiental, mas vamos fazer o quê? Cadê o plano diretor nessa hora? Cadê, né, o Estatuto das Cidades? Cadê a Constituição que legitimiza o cara ter uma moradia digna? Poxa, você acha que o cara que está na favela ele está lá porque quer? Não, claro que não. Então, esses desastres que acontecem, né? Os deslizamentos de terra, quando dá uma chuva, uma enchente, são os primeiros a sofrer. Por quê? Porque eles estão morando em condições precárias. Ou seja, as cidades, principalmente as cidades dos países subdesenvolvidos, elas não conseguem absorver, não conseguiram absorver essa quantidade de pessoas que vieram do campo. E o que acontece? Eles são jogados às margens, né? Surge o contexto do marginal, né? Vida louca e tudo mais. Então, isso também nos dá o conceito de segregação. Segregação, divisão. Existem lugares nas cidades, e você sabe muito bem, que nem todo mundo pode frequentar. Então, existe uma segregação, né? O cara que vive no centro da cidade, ele vai ter acesso às melhores ou os melhores equipamentos das cidades, né? Tá pertinho do mercado, tá pertinho do shopping, tá pertinho da escola. Agora o maluco, um mano que mora longe, 20 quilômetros, 30, falando em Foz do Iguaçu. Em São Paulo tem peão aí que pega um ônibus e fica 3, 4, 5 horas dentro de um ônibus para chegar ao trabalho. Por quê? Porque mora longe. Então ele é segregado, ele é jogado às margens. Porque nem um prefeito quer pobre, uma favela no centro da cidade, né? Cá entre nós. Então, há essa segregação. Mas só que hoje existe uma segregação voluntária. O que é uma segregação voluntária? São as pessoas que elas se afastam porque querem, para fugir de tudo isso, né? Aqueles condomínios fechados hoje, cada vez mais é possível observar isso, né? Condomínios fechados longe do centro da cidade, onde geralmente eram pessoas pobres, mas aqui, né, condomínio fechado, tudo de luxo. Então é uma segregação voluntária para fugir, para ter uma paz. Eu vou morar no sítio, eu vou morar numa chácara, né? Vamos fazer um condomínio ali. Mas o que mais acontece no Brasil, devido a todas as questões políticas públicas que vêm de 500 anos de história, é uma segregação involuntária. Involuntária. E hoje, o que está acontecendo? Aqui na nossa cidade já aconteceu uma tal de gentrificação. Gentrificação. Vamos pegar esses locais mais feios, mais abandonados, mais descuidados, desplanejados da cidade e vamos melhorá-los. Vamos dar um ar, vamos dar uma cara nova a tudo isso, né? Como que eu faço isso? Vamos fazer uma praça, vamos fazer um ambiente mais planejado, mais bonito, mas aí cabe a crítica, porque aquelas pessoas que estão ali, como eu falei, elas estão porque elas não têm opção. Poxa, só chegaram ali e tudo mais. E acompanharam. Vamos ali porque não tem outro lugar para ir. Então o que acontece? Essas pessoas que estão aqui, que sofrem com esse processo, muitas vezes elas são jogadas para longe e ao invés de ajudar, acaba segregando ainda mais. Então a gentrificação é essa questão de pegar espaços públicos e revitalizá-los. E muitas vezes o povo acaba sendo jogado às margens.
Eu conheço outro conceito também de gentrificação muito interessante, que é quando você vê um cara assim, né, vestido com uma touca, um rebã, você já joga um conceito para ele. É uma forma de preconceito. Fala, um cara de touca, de óculos, andando, sim, tatuado, ele só pode ser vida louca, ele só pode ser, sei lá, drogado, alguma coisa assim. Então isso é uma gentrificação. É você observar também a pessoa e dar um preconceito a ela. Você olha assim, poxa, esse negro nunca pode ser um dono de alguma coisa, ele só pode ser um empregado. Mas isso é assunto para outras aulas. Mas enfim, gente, a urbanização do Brasil se deu de uma forma assim bastante interessante e seguindo o padrão dos países subdesenvolvidos que cá estamos. Belezinha? Então, vamos para as atividades. Deixa eu tirar esse negócio aqui, porque senão eu não enxergo nada. Vamos colocar esse daqui, agora está quente também. Vamos lá, gente. Testes, assimilação. Na página 36. O que diz aqui? Olha só. Percebam que os testes de vocês eles vão trabalhar muito mais nessa parte dos problemas do que da própria história. Mas isso não significa que vocês não devem estudar a história ou ter em mente a história da urbanização do Brasil. Não façam isso, né? Por favor. Então, vamos lá. Vamos fazer algumas atividades aqui e vamos discuti-las. Temos um tempinho ainda. O problema do zoneamento urbano. Isso na página 36, atividade número 1. Nas áreas urbanas, o zoneamento e a ocupação dos espaços têm atendido interesses de especulações imobiliárias. Um contexto muito interessante aqui. O que é uma especulação imobiliária? Você tem um lote em determinada área da cidade e segura ele. Vamos vender? Não, vamos ficar ali. Calma, não preciso vender. Deixa aquele lote ali parado, deixa aquele negócio parado, até quando ele render mais. Quando ele rende pra caramba, aí eu vendo. Tipo, eu estou especulando. Então, muitos disso no Brasil acontece, né? Que sempre privilegiam os grupos detentores do capital, quem tem grana. Com melhores locais, concentrando os membros da sociedade com baixa renda nas áreas excluídas. Olha aqui, né? A segregação. Se você não tem dinheiro, meu irmão, você não mora no centro da cidade. Falta condições mínimas de ambientes onde residem, estimula a ocorrência de problemas relacionados à saúde, segurança e educação, promovendo um ciclo vicioso de pobreza. Então, no centro da cidade é tudo muito bonito, né? Nas periferias, o caos toma conta. Por quê? Porque não existe planejamento. Então, dá pra gente fazer uma crítica bastante interessante sobre o conceito de estatuto de cidade e tudo mais. Mas vamos para as atividades. Considerando esses argumentos, qual das alternativas abaixo apresenta áreas com nenhum interesse especulativo imobiliário em um município que consequentemente é ocupada de forma majoritária pela população de baixa renda? Bem, é só observar as cidades. Observe nas margens dos rios, que são as áreas de risco, né? Se você mora numa cidade grande, você vai perceber que nas áreas de risco é onde existe a maior parte da população carente. Então, a resposta é essa, né? Nas margens dos rios, de canais urbanos e nas encostas. Poxa, os morros já nos dá a resposta. Então, quem que vai querer construir alguma coisa ali? É uma área de risco, é uma área que nem se pode, segundo, né, o Estatuto da Terra, toda a questão do Código Ambiental, não se pode usar isso. Então, por isso que essas pessoas ocupam esses lugares. Então, respondido aqui. Número 2. A disputa pela cidade. Poxa, nós vivemos uma guerra. Esse conteúdo de urbanização é sensacional, cara. Dá muita discussão. Nos anos 90, os anos negros da crise, da miséria produtiva, do desemprego, o crescimento da cidade se deu por meio de muros, enclaves fortificados, shopping centers, condomínio, e assim houve um esvaziamento dos espaços públicos, dos espaços de convívio. Começamos a ver nos últimos anos iniciativas dos próprios cidadãos, da própria sociedade, de
tomar a cidade, a calçada, praça, lugar, convívio, de rejeitar esse modelo, embora ele ainda seja predominante. Uma coisa interessante, quando o Brasil entrou na era, né, do neoliberalismo, das privatizações, aconteceu muito isso, né? O público ele começou a ficar menor, o privado ele tomou conta. Então é um movimento contrário. Agora vamos voltar os barzinhos, os cafés nas praças, etc. Então as iniciativas cidadãs mencionadas rejeitam o modelo urbano que predominante, urbano no predominante que, poxa, isso é uma segregação espacial, né? Poxa, eu quero estar ali no meu café, mas eu não posso, então promove a segregação. Letra E. Vamos ler a última aqui, para não ficar tão grande. E eu peço para vocês que vocês façam as atividades, eu sei que vocês estão fazendo, mas continuem fazendo isso, beleza? A última aqui é a número 4. Na Copa do Mundo de 2014, os Jogos Olímpicos de 2016 aconteceram no Brasil. Deram início a uma série de projetos de revitalização direcionadas às zonas urbanas das cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte e Manaus, as sedes dos Jogos. Um dos possíveis efeitos disso diz respeito ao enobrecimento dessas zonas por meio da especulação imobiliária que ocasionaram, em outros casos, valorização dos terrenos, casas e apartamentos. Uma coisa interessante, né? Antes das Copas do Mundo, as áreas onde os estádios foram construídos moravam pessoas comuns. Mas com a construção desses estádios começou a valorizar os imóveis. Então, poxa, vamos tirar esses caras daqui, né? Consequentemente, poderá haver uma transformação pautada em condições econômicas no perfil de pessoas que passarão a viver e consumir serviços em tais áreas. Qual alternativa representa o nome desse processo? Retirando pessoas, gentrificação. Galera, então, essa foi a aula de urbanização. Eu espero que vocês façam as atividades, leiam o conteúdo que a aula 8 nos diz respeito e continuem firmes nessa estrada que logo tudo isso passará, beleza? Então tamo junto, na próxima semana estarei lá respondendo as questões, os chats e o que vocês tiverem de dúvida. E bons estudos para vocês. E curte o som aí, hein? Assaltos na redondeza, levantaram suspeitas, logo acusaram a favela para variar. E o boato que corre é que esse homem está com seu nome lá na lista dos suspeitos.